Muito bem. Então, novamente, tá? Muito boa noite a todas as pessoas presentes aqui na sala, que estão assistindo, não é, essa conferência agora ao vivo. E para aqueles que assistirão no futuro, né, essa gravação, sejam todos bem-vindos, né, a nossa egrégora. E o tema, né, departamento nessa área, esse departamento de saúde, é um dos braços, né, um dos galhos importantes da nossa sociedade. Chama-se SEVA, Sociedade de Estudos Védicos Avançados. E o meu nome é Devananda, também eu sou astrólogo védico, fui assim, monge há alguns anos e sou residente, até então, da Índia. Eu ainda tenho a minha hospedagem na Índia, morei lá, sim, fisicamente durante 12 anos. Estou no Brasil já há 6 anos, mas entre idas e vindas, as minhas coisas importantes ainda são feitas lá na Índia. E me formei na Índia, num local chamado Sridham Mayapur. Fica no West Bengal, que é na Bengala do Oeste, a 120 quilômetros do ashram, que seria, no caso, o samadhi, que é o que se chama de mausoléu aqui, né, no Brasil, da Madre Teresa de Calcutá. Inclusive, eu estive lá pessoalmente, vi os objetos dela, interagi no ambiente dela e fiz alguns serviços voluntários lá no espaço da Madre Teresa de Calcutá, no mesmo período em que eu me formei como astrólogo védico na Índia. Então, nós vamos falar sobre um assunto hoje que está relacionado com o campo onde as pessoas vivem, que são o que nós chamamos de casa, né? Esse nome, casa, inclusive, ele é recente, né? Casa era utilizado para outro termo, agora que nós adotamos como casa, mas nós vamos tratar dessa forma aí, tá? E nós vamos falar hoje sobre um ramo da astrologia védica, que, na verdade, é um ramo do conhecimento védico, que é parte integrante importantíssima do processo dos tratamentos védicos para o mapa ou para o campo, né, da pessoa, que é o chamado, são chamados yantras. Como é que nós utilizamos esse recurso? Por quê? Né? O que acontece? Se vocês já pararam para pensar nesses detalhes, acredito que sim, né? Acredito que a maioria de vocês já tenham pensado sobre isso. No nosso corpo e na criação, cada detalhe da criação é milimetricamente pensado para ser funcional, tá? Para ser funcional. Não tem nada aleatório no ambiente, tá? Se a constante universal da substância que mantém o universo em andamento fosse apenas 1% a mais ou a menos, se a gravitação universal fosse apenas alguns grauzinhos a mais ou a menos, nós não teríamos a Terra. Então, é tudo muito milimetricamente pensado para ser funcional. Por exemplo, nós temos pelinhos dentro do nariz. Nós temos pelinhos dentro dos ouvidos. Isso regula a temperatura interna do corpo, elimina uma série de bactérias que poderiam ser prejudiciais para o próprio corpo. Tem muitas funcionalidades importantíssimas apenas nos pelinhos, que aparentemente são, né, assim, irrelevantes para o nosso, vamos dizer, para o nosso cuida, para o nosso trato diário. Está lá. Entretanto, tem um estudo, recentemente eu assisti um documentário sobre a vida dos cupins. Quem que gosta de cupim? A gente não gosta de cupim, mas a vida na Terra seria impraticável sem os cupins. As formigas, elas são fundamentais na oxigenação da Terra. Os cupins são fundamentais na decomposição,
dos materiais orgânicos que vão servir de alimentos para as plantas nas florestas. É que nós invadimos as florestas, né? Os cupins invadiram a nossa casa. Mas sem a oxigenação do ambiente, cupins, minhocas, formigas, a vida seria insustentável. A ausência das abelhas levaria a humanidade toda para a extinção. Inclusive, a preocupação devido ao desequilíbrio ecológico, as abelhas estão desaparecendo. Os governos estão investindo em abelhas drones para fazer a mesma coisa que as abelhas naturais fazem na polinização, porque na ausência delas por algum tipo de cataclismo natural, se as abelhas falharem, a humanidade toda falece, porque não há reprodutividade das plantas sem as abelhas. Está vendo só? Insetos desse tamanhozinho. E é tudo tão funcional. Né? Agora, mas, Devananda, e o que isso tem a ver com o Yantras? Então, tá bom. Vamos fazer essa relação. Veja bem, olha só. Parece que tem uma inteligência previsível e detectável no processo da criação. Né? Essa inteligência é racional, ela é rastreável, identificável e descrível. Ou seja, quando nós descobrimos, entre aspas, uma coisa nova, nós chamamos isso de descoberta. Né? Entretanto, o que nós fazemos é o download de um evento que já está em andamento e que nós não sabíamos. Aí nós chamamos isso de descobertas. Matemática, por exemplo, se diz o homem descobriu a matemática. A matemática já existia, ela é anterior ao homem. Né? Ele fez o download do aplicativo que é a matemática. Aí ele passa a utilizar e desenvolver o aplicativo. E funciona muito bem. Agora, o que nós chamamos de ciência, por exemplo, o que é ciência? Ciência é quando nós descobrimos como a magia acontece. Quer ver? Olha só. Aqui eu estou, talvez aqui. Pessoal, desculpe aí, tá? Que está com um pouquinho de frio aqui. Eu estou tentando esquentar um pouquinho o meu. Agora eu acho que vai dar certo. Olha só. Pare um minutinho de escrever o que vocês estão escrevendo e olha para mim na tela. Por gentileza. Só um segundinho. Olha para mim. Eu vou falar. Nós estamos aqui falando. Eu estou aqui, possivelmente, vamos colocar aqui, talvez quem esteja mais longe, vamos dizer que tem alguém em Salvador. Tem? A Vera está lá em Salvador. Daqui para Salvador, de ônibus, são 2 dias, quase 30 horas de viagem. Né? E eu estou falando aqui, e ela está ouvindo lá, na velocidade da luz. Porque a propagação de informação pelos satélites é feito praticamente na velocidade da luz. E ela me ouve imediatamente, sem que eu precise subir no teto, gritar. Ela ouve com toda a tranquilidade, no conforto da casa dela. Se tivesse alguém agora, nesse momento, na Índia, que é a 12 mil quilômetros de distância, seria a mesma coisa. Tá? Eu já fiz mapa de uma pessoa no Japão. São muitas horas de diferença. E assim, sem esses... Então, agora, se a gente pegar esse recurso e pudéssemos levar para a idade, para o iluminismo, por exemplo, no período da Revolução Francesa, e fizéssemos uma conferência no Palácio do Rei Luís XV, com os Habsburgos da Alemanha, transmitido online, eles diriam o quê de nós? Que nós somos mágicos, deuses. Né? Então seria magia para eles o que está acontecendo aqui agora. Isso seria magia num outro tempo histórico. Para nós, é ciência. Nós sabemos que as ondas se propagam no campo, os satélites absorvem essa onda e replicam essa onda, retransmitindo essa onda nas diferentes partes do planeta. E isso tudo é feito por uma equação matemática chamada equação de Fourier. Nós sabemos disso. E nós chamamos isso de ciência. Agora, o fato de nós chamarmos isso de ciência porque nós sabemos como funciona a magia, tira o poder de ser mágico? É ou não é mágico
esse evento de vocês estarem me ouvindo na sua casa, sem que eu precise vencer as distâncias por mim mesmo de forma analógica. É mágico, continua sendo mágico. É mágico, é encantador, é sedutor, é envolvente. Tanto é que a gente não consegue largar mais disso. É ou não é? É mágico. Porém, nós sabemos como funciona a magia. Todas as vezes que nós sabemos como funciona a magia e nós podemos replicar a magia, nós chamamos isso de ciência. Não é mágico um equipamento de centenas de toneladas voar? É mágico. Mas tem a engenharia que explica, tal. Isso é ciência. Mas se a gente tirar a parte técnica, fica mágico. Né? Muito bem. Então, agora que a gente já tem uma certa, né, assim, compreensão do que significa a possibilidade de um evento deixar de ser mágico e se tornar científico por conta dos fatores que nós entendemos como sendo informação ou conhecimento. Então vamos ao conhecimento do que nós vamos apresentar para vocês aqui para sair do campo do mágico, do místico, do lúdico, para se transformar numa informação pragmática com resultados objetivos, tá? E é assim que funciona o mecanismo. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Nós vamos falar porque a gente está cuidando da casa da pessoa. A casa da pessoa, onde a pessoa mora, o que acontece? Os pontos cardeais, a partir. Se você está do lado de baixo da Terra, se você pega, a gente pega uma nave espacial, a gente desce na Terra, pega uma nave, a gente vai lá para o Polo Sul e vai mais longe e olha a Terra, de baixo para cima. Ela está girando no sentido anti-horário. Daí nós pegamos essa mesma nave espacial e vamos lá para cima, para o Polo Norte da Terra. E subimos um pouco mais, olhamos de cima para baixo, ela está girando no sentido horário. Olha que coisa incrível. Se você olha de baixo, ela gira no sentido anti-horário. Se você olha de cima, ela gira no sentido horário. É por isso que os estilos de mapa astral, por exemplo, feitos pelos habitantes do norte da Índia. Não, perdão, é o contrário. Perdão. Quem olha no Polo Norte, a Terra gira no sentido anti-horário. E quem olha do Polo Sul, ela gira no sentido horário. É o contrário, tá? Por isso que no hemisfério norte, ou seja, na parte norte da Índia, tem um tipo de mapa astral, e a cada casa tem um mapa também, a gente pode fazer o mapa astral de uma casa, de uma caneta, de um animal de estimação, de um carro, de um prédio. Eu tenho uma paciente minha que ela tem uma empresa de construção em Seul, na Coreia do Sul. E, eventualmente, ela me dá a planta do local onde vai ser construído o prédio, eu faço análise para definir para ela, ajudar ela a tomar a decisão se esse local, essa construção vai produzir lucros ou dará prejuízos. E aí depois ela vai e constrói. E isso baseado nesses funcionamentos de conhecimento. Então, quando você tem um dado geográfico ou uma posição geográfica, a gente nós conseguimos a gente consegue com os equipamentos que a gente tem, aí isso, né, já vai ser uma parte mais técnica lá na frente, a gente consegue definir se a casa que a pessoa mora, ela pode ser favorável para a saúde mental daqueles que vivem ali, ou o contrário, pode afetar a saúde mental e a saúde física da pessoa, dos habitantes, das pessoas que vivem na casa. Só para dar um exemplo, aí no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, eu fui chamado para fazer uma análise numa casa e identifiquei que a estrutura da cama, onde a cama estava colocada, poderia
gerar problemas intestinais para aquelas pessoas que dormissem na cama. O casal que me chamou já tinha comprado móveis sob medida para decorar o quarto. Quando eu cheguei, eu desaprovei a posição da cama, informando que aquela casa, aquela cama, poderia gerar problemas intestinais em quem dormisse nela por um tempo prolongado. Eles se sentaram e disseram assim: Devananda, você não sabe, meu pai e a minha mãe viveram nessa casa, dormiram nessa cama durante mais de 50 anos, e ambos faleceram de câncer no intestino. Então, aí eles foram e refizeram a estrutura do quarto, e está tudo bem. Só que eles gastaram um pouquinho de dinheiro, porque tiveram que refazer os móveis. Mas, o melhor assim. Esse é um pequeno exemplo, tá? Porque as casas, elas não são apenas casas, elas são receptores de sinais, tá? Quando você vive numa casa, quando você entra num ambiente, o seu campo mórfico, que é a sua aura, né? Vamos dizer assim, que é a sua configuração, o campo mórfico é uma extensão neural do sistema neurológico. Inclusive, né, a infravermelho, por exemplo, visão noturna, óculos de visão noturna, é baseado nisso. Porque os óculos de visão noturna, o que faz? Tudo bem que é infravermelho, né? É o calor, mas não é só apenas o calor do corpo, tem uma extensãozinha. Que o nosso cérebro, o sistema neural no corpo, ele emite eletricidade. O nosso cérebro é uma usina. E ele emite eletricidade. Essa eletricidade se expande para além do cérebro, ao redor. É como uma lâmpada. Tem um certo campozinho que sai luz. Então fica iluminado. Existem equipamentos que conseguem fotografar ou registrar esse campo luminoso, e não do ponto de vista esotérico, mas do ponto de vista científico. Porque é uma eletricidade. Eletricidade é um condutor de informação. Por exemplo, vocês estão me ouvindo agora, certo? E como é que isso está acontecendo? Os ouvidos são absolutamente surdos. Os ouvidos não ouvem absolutamente nada. Eles têm uma função, eles são como parabólicas, eles captam sinais. A parabólica em cima da casa capta ondas. Essas ondas são retransmitidas para o computador de bordo, que é o equipamento celular, a televisão, e convertidas em eletricidade pelos cabos. E o equipamento, que é o computador de bordo, é que faz a reorganização dessas batidinhas elétricas em som. No futuro vai ter cheiro e toque. Você vai poder tocar os objetos à distância. Porque é tudo transmissível por redes neurais. Nesse caso, eletricidade é convertida em informação, porque entra nos ouvidos ondas. Tem os filamentozinhos que balançam e transformam isso em eletricidade. Inclusive, tem um sistema de criação de eletricidade baseado no sistema auricular. Parecem milhos. É tipo uma fazenda de milho. São umas coisinhas assim, o vento bate e mexe nessas coisinhas embaixo, transforma em eletricidade. Tem um cara recentemente que inventou isso lá na Finlândia, acho que foi. E funciona muito bem. É seguro, não é aquelas coisas gigantescas, aquelas pás enormes. É uma coisa muito mais prática. É exatamente como funciona os nossos ouvidos. Eletricidade é um condutor de informação. É assim que vocês estão me ouvindo, por eletricidade. O cérebro converte eletricidade em som. É o que ele faz. Mas quem ouve é o cérebro. Os ouvidos só captam as ondas e transformam isso em eletricidade. Então, o nosso cérebro, quando ele consome glicose e oxigênio, tá? E água. Então, o combustível principal é a glicose, que ele retira das frutas, dos alimentos. Então, quando ele consome esse combustível, ele gera eletricidade, é uma usina. Inclusive, o som do cérebro funcionando é absurdo, é igual uma empresa, uma indústria. É que a gente não ouve, felizmente. Mas tem gente que ouve zumbidinho no ouvido, é o cérebro funcionando. Então, é um barulho absurdo, que é uma usina.
funcionando constantemente. E isso gera eletricidade ao redor. E essa eletricidade ela é detectável com equipamentos científicos. Então, quando você está andando na sua casa, essa eletricidade que expande de você toca nas paredes, nos objetos. E a eletricidade é um condutor de informação. Então, informações, por exemplo, essas informações, elas ficam registradas nas moléculas do ambiente, que compõem a estrutura da casa. Tá? Isso é um paralelo parecido com isso daí, são os buracos negros, por exemplo. Toda a informação, se a gente joga uma caneta no buraco negro, vai dissolver. Mas a informação que consiste na caneta continua lá. Então, se a gente pega a informação, a gente pode recriar a caneta. Porque todas as informações que compõem a caneta continuam existindo. Então, quando você está pensando, quando você está fazendo as suas atividades, toda a estrutura molecular da casa está absorvendo dados. Então, a casa passa a ser uma extensão neural do habitante da casa, principalmente a deidade predominante da casa, que é assim, a pessoa que predomina a casa. Tá? Agora, vamos imaginar, porque veja bem, o universo ele é projetado de maneira inteligente, lembre-se. Então, as posições cardeais, que são geradas a partir do eletromagnetismo que os polos da Terra funcionam, não são aleatórias. Tá? O norte, por exemplo, a nossa noção de norte não é aleatória. A nossa noção de sul, de leste, de oeste, não é aleatória. A gente fala assim, né? Nós falamos norte, sul, leste, oeste, não é assim? A gente aprende na escola? Norte, sul, leste, oeste, não é? Mas essa é a forma a acadêmica ou convencional. Porém, o modelo correto é leste, norte, oeste, sul. É assim que funciona no mundo natural. O Sol nasce no leste, sobe e fica no zênite, que é o norte. Esse zênite é chamado meio do céu, que é quando o Sol está ao meio-dia, ele está no norte absoluto. Depois, ele desce para o leste, para o oeste, que é onde tem o pôr do sol. E, finalmente, ele entra na penumbra absoluta, que é na escuridão total, que fica no sul. Esse é o caminho natural. Outra coisa, por exemplo, nós falamos assim, agora é meia-noite, é 1h da manhã, começou um novo dia. Isso é convencional. É um ajuste dos políticos ingleses na época da Revolução Industrial, que estabeleceram Greenwich como o meridiano, né, o ponto de latitude e longitude, para dar início às 0 horas para corrigir o problema das linhas ferroviárias. Aí a gente conta o início do dia a partir de 0 hora. Mas isso é uma convenção política. O dia começa quando o sol nasce. Esse é o dia biológico da criação do universo. Então, o sistema de vasto Shastra, que é a ciência que cuida desses assuntos relacionados com as posições geográficas das construções para satisfazer a demanda de produzir um ser humano saudável mentalmente e capacitado para racionalizar, metabolizar informações de futuro, chama-se Vasto Shastra. Shastra significa escrituras sagradas. Shastras significa escrituras relevantes, excelentes, para pessoas excelentes. Chama Shastra isso. Shastra significa orientações excelentes para seres humanos civilizados. É uma tradução para Shastra. Ok? E vasto, que significa a arte de construir bem, ou a arte de viver bem. Vastu Shastra.
as escrituras autorizadas que orientam a como construir para se ter saúde mental, saúde física, prosperidade e realização espiritual. Por quê? Como tudo é muito inteligente, sincronizado, essas posições cardeais, elas não são aleatórias. Tá? Então, por exemplo, quer ver só? De cada 10 pessoas que falecem em hospitais, 7 falecem entre 3 e 5 horas da manhã. Olha só que curioso. 6 ou 7 falecem entre 2 e 4 da manhã. Esse horário é o horário que é muito comum o registro de óbito. Por quê? Porque no período, na porção da Terra onde o Sol está absolutamente oculto, a Terra esfria. E o esfriamento da Terra também esfria os corpos que estão naquele momento ali. E esse esfriamento dos corpos inviabiliza o sistema respiratório e normalmente eles falecem por problemas respiratórios ou cardiovasculares nesses horários. Por isso que os sábios recomendam que nesse horário os seres humanos aprendam a despertar nesse horário, porque é um horário muito propício para se abandonar no corpo, para se ter AVCs, paradas cardíacas. Então, os shastras, que são as escrituras, estimulam os seres humanos a acordar cedo, um pouco antes do nascer do sol, que chama-se Brahman Muhurta, um horário divino, porque isso também protege os seres humanos desses tipos de eventos naturais. Chama-se sadhana, o mecanismo. Então, isso por questões né, biológicas da estrutura de como é que funciona o esquema da Terra, né, e a relação com o Sol. O sistema solar, imagine uma célula. Pense numa célula. Na célula nós temos o núcleo da célula, onde tem as mitocôndrias, que são, né, os pacotes de DNA e tal, etc. E nós temos o centro da célula, que é a reserva de gordura, que alimenta a célula. Tem o núcleo e tem o centro. O núcleo e o centro são coisas diferentes. Por quê? O núcleo é onde está a vida. O centro é apenas a reserva de gordura que alimenta essa vida. O sistema solar é assim. Qual é o núcleo do sistema solar? Não é o Sol. O núcleo do sistema solar é a Terra, que é onde está a vida. O Sol é apenas o centro, somente o centro. O núcleo é a Terra. O Sol é a reserva de gordura da célula, que alimenta o núcleo, que é a Terra. Então, movimentos que são feitos lá no cinturão de Oort afetam a vida na Terra. Por exemplo, a última extinção dos dinossauros foi uma explosão de supernova que mexeu na estrutura do tecido e abalou o cinturão de Oort, uma pedra escorregou para dentro e matou os dinossauros. Então, o sistema solar ele é organizado de tal maneira para que esse cinturão de Oort ele não seja instável. Só que um evento como uma supernova próxima da galáxia, da Terra, do sistema solar, pode ser prejudicial. Isso, felizmente, só acontece uma vez a cada, sei lá, milhões e milhões de anos. A última vez foi há 170 milhões de anos. Né? Mas afeta. Então, a maneira como o universo é construído, ele segue uma lógica racional. E uma casa, ela, para produzir segurança mental, física, ela precisa estar em harmonia com a maneira como o universo foi construído para gerar esse efeito. Então, os arquitetos védicos, eles vão, então, considerar a posição da casa, a estrutura do terreno, a latitude, a longitude,
o nascer do sol, o pôr do sol, o fluxo de água do ambiente. Eles vão analisar todas as funções para dizer, esse local deve ser construído assim, esse deve ser construído assim, esse deve ser construído assim. E, imediatamente, quando a construção é terminada, é feita um yagya, que é uma cerimônia védica de fogo, para honrar ou para enaltecer a criação, a inteligência do Criador nas diferentes direções dos pontos cardeais, para que os habitantes dessa casa sejam beneficiados com inteligência divina, saúde e prosperidade. Essa é a ciência do vasto Shastra. Agora, imagina que você não teve essa oportunidade, né? Pode acontecer. Eventualmente, né? Você pode ter comprado uma casa já sem essas informações. Acontece isso, né? De vez em quando. A pessoa compra uma casa, essas informações de vasto Shastra, elas são informações muito específicas. Então, quer dizer, 99,99% das pessoas do mundo atualmente desconhecem essa ciência. O templo de Angkor Wat, que é o maior templo, a maior construção templária do planeta Terra, que fica no Camboja, que foi feita pelos arquitetos védicos, dedicado a Vishnu, é completamente configurado na estrutura de Vastu Shastra. Vocês podem procurar lá, Angkor Wat. Angkor Wat, aliás, né? Angkor Wat. Então, agora, vamos imaginar que você já reside numa casa, que você não tem essa informação, não tem essa estrutura. Então, o que nós fazemos? Por exemplo, se você... Então, Devananda, eu quero saber se a minha casa, ela está afetando a minha saúde emocional, a dos meus filhos, ou dos meus bichinhos de estimação, marido, e tal, etc. O que está acontecendo? Mas aí, a gente chega na casa, às vezes, a casa, ela está, do ponto de vista da ordem da organização, de como é que funciona o fluxo da criação, do universo e do sistema solar, ela está de ponta cabeça. Assim, por exemplo, no nosso corpo, a entrada do nosso corpo fica no norte, que é a boca. A saída fica no sul, que é o nosso sistema excretor. Agora, a entrada é pelo norte. Tá? Imagina que você mora numa casa que, de repente, a entrada dá para a direção sul do polo cardial. Então, ela está de ponta cabeça. O que deveria sair, está entrando. Qual é o resultado consequente disso? Efeitos colaterais de desarmonia, de confusão, de, sabe, muitos conflitos. No ambiente. Bom, é claro que quando uma pessoa, um ser humano, uma pessoa, é teimoso, é teimosa, tem excesso de idealismo de personalidade, tem muito ego, excessivamente orgulho, não tem nada que resolva isso. Só Jesus na causa, o pessoal fala, né? Assim, o pessoal não fala isso, só Jesus na causa. Mas quando a pessoa, ela tem boa vontade de se melhorar, de se ajustar, de se harmonizar, então os remédios funcionam muito bem. E nós pegamos essa casa e nós corrigimos a posição cardial dessa casa. Você pode ter duas maneiras: quebra tudo, reconstrói tudo, ou então nós aplicamos os yantras. Os yantras, eles são como aparelhos dentários. Você não tem um dente assim, outro assim, aí o aparelho dentário não vai com o tempo colocando tudo em ordem. Então, os yantras, a palavra yantra, tá? A tradução para a palavra yantra seria o equivalente de máquinas. Yantra é uma máquina, tá? Só que é uma máquina, ela é software. Ela tem o íconezinho dela. Por exemplo, quando você pega o WhatsApp, você toca no íconezinho, aparece um mundo de informação, né? O íconezinho do WhatsApp.
Então, o yantra, que é uma forma, mostra para mim, Brindavani, por favor, a parte dos yantras. Coloca aí para gente. Ó, tá vendo? Esse daí, por exemplo, é o yantra de Mercúrio, ou Buda, Buda Yantra. É um íconezinho parecido com o ícone de WhatsApp. Tá aí. Então, assim como no ícone de WhatsApp, se você tem uma estrutura por detrás que dá sustentabilidade, você topa, se você tem crédito no celular, conexão com Wi-Fi, etc. E o WhatsApp não está proibido no Brasil, porque antigamente era, né? Toda hora eles proibiam o WhatsApp no Brasil, lembra dessa época? Ah, proibiu o WhatsApp no Brasil, cancelava o WhatsApp. Aí 24 horas o outro juiz derrubava a liminar. Pode ter o WhatsApp. Vocês lembram dessa época? Então, se tiver tudo funcionando direitinho, você toca no ícone do WhatsApp e você consegue falar com a sua filhinha lá na Irlanda, Alemanha, Salvador, na outra cidade. É mágico, é só um dedinho. Então, o ícone, ele tem uma função de conectar com uma estrutura prévia que dá sustentabilidade para ter acesso a todas essas informações contidas nesse processo. Então, o Yantra, ele é uma forma, tá? Ele é um logo, ele é uma forma geométrica com configurações matemáticas intrínsecas que emergem de um pacote de dados de informação preliminar que vem da mente do Criador, como foi produzido o universo. Então, quando nós instalamos o Yantra, ele vai procurar a direção norte, natural. Então, vamos supor, na sua casa tem 4 posições básicas: norte, sul, leste, oeste, que é a nomenclatura nossa. Mas aí a gente instala primeiro leste, norte, oeste e sul. E quando nós colocamos as peças, que são as máquinas, nas paredes da casa, nas direções cardeais equivalentes, eles vão fazer isso com a sua casa. Se ela tiver de ponta cabeça, vai fazer esse movimento, vai colocar a casa na ordem. E isso vai fazer com que ocorra mais fluxo de harmonia, prosperidade e saúde, caso os habitantes da casa não sejam sabotadores contumazes. Porque não adianta o médico prescrever um tratamento para um paciente com antibióticos, se ele tomou antibiótico, depois ele vai para o happy hour, tomar cerveja no bar. Ele volta um mês depois, não funcionou. Então, tem certas prescrições, e principalmente dentro dos habitantes da casa, que é uma coisa boa para todos nós, para que as máquinas funcionem muito bem, o habitante da casa, o principal interessado no assunto, deve cultivar uma tal de uma história aí, que já é antiga na humanidade, que é humildade, diminuir a força de personalidade, que é o ego, o orgulho pessoal e a violência contra o mundo, porque o orgulho pessoal, excesso de orgulho, o orgulho é bom para proteger, para dar sociabilidade, sentido de personalidade, assim como violência também te protege. Mas quando é em excesso, ele é tóxico e danifica o ambiente, contamina. Então, esse excesso de personalidade atrapalha nos tratamentos. Então, esses tratamentos, eles são bastante sensíveis e depende de um ser humano civilizado. Eles são para seres humanos evoluídos, que sabem o que querem aquilo que estão procurando, mas não são exigentes com o universo. Eles são cooperativos com o universo. Eles não são exigentes de Deus. Eles são cooperativos com o Supremo. Então, essas máquinas, esses yantras, funcionam muito bem. Então, eles tratam a casa. Né? E
Normalmente, o sistema é feito assim. A pessoa, isso pode ser feito à distância também, ela envia os dados, que é a planta da casa. Então, nós fazemos uma análise das posições cardeais e indicamos onde cada um dos yantras deve ser colocado. Então, essa pessoa pode requisitar a presença pessoal do sacerdote, que vai, então, dar ignição às peças, que são os yantras, ou o sacerdote pode orientar a pessoa à distância para que ela faça, sob a supervisão do sacerdote, num dia específico, num momento específico, a como proceder em relação a esses objetos. Tá? Eu realizo essa atividade. Ok? E agora, inclusive, nesse momento, agora eu estou fazendo uma nova série de yantras. Eu vou, inclusive, depois disponibilizar, né, para aqueles que se interessarem, né, através da Vânia, né, tem o meu contato, nosso contato, e não tenho prontos ainda, mas em breve nós vamos ter disponível na nossa loja virtual os novos yantras que estão sendo produzidos para esses propósitos, tá? Mas o sistema pode ser feito tanto presencial ou à distância. E as ignições são feitas com mantras, que é o tipo de tecnologia utilizado dentro dos sistemas védicos. Tá? Os mantras é que ativam os yantras. Os yantras, como máquinas, elas precisam de serem alimentadas com um combustível. Esse combustível, para um objeto super sutil como esse, que ele vai também, os yantras, eles vão fazer um rastreamento, um scanner do arquivo do personagem que está vivendo, né? Então, o ator, né, os atores que fazem os papéis dos habitantes da casa, possuem arquivos. Esses arquivos são de controle do governo. Essas peças, elas são autorizadas pelo governo. Então, o que essas peças fazem? Elas escaneiam o arquivo dos habitantes da casa, tem informação sobre o karma de quem vive ali. Então, elas também trabalham para corrigir certos defeitos kármicos que são mais simples, e elas têm autorização de corrigir o karma das pessoas enquanto elas dormem, enquanto elas andam pela casa. E como, né, se trata, nesse caso, por exemplo, quando você sai na rua, você entra em contato com os outros campos mórficos, que as outras pessoas também têm campo, que é a extensão neural. E quando a sua extensão neural faz simbiose com a extensão neural de outras pessoas, pode ser que elas sejam pessoas pessimistas, depressivas, ansiosas, confusas. E a extensão neural delas, lembre-se, é um transmissor de dados, de informação. Então, quando você entra em contato com a extensão neural dessas pessoas com quem você convive no trabalho, na rua, no ônibus, numa fila de banco, a sua extensão neural está captando dados. O nosso cérebro, ele capta 10% de consciente racional, tangível e observável. O nosso cérebro inconsciente capta 90% de toda a periferia. Vocês estão me vendo aqui, mas tem uma aranhazinha lá atrás no seu teto que você não está vendo porque fica atrás. Mas o seu inconsciente está registrando o movimento da aranhazinha lá atrás. Aí à noite você vai e sonha com a aranha. Entende? Então, agora, imagina que você faz simbiose com um campo mórfico de uma pessoa que está planejando desistir de viver. Ou que está planejando tirar a vida de outra pessoa. Ou que tem ódio da humanidade, são pessoas que têm um certo misoginia do ser humano. O que acontece com o seu campo? Ele capta essas informações. Não vai diretamente ainda para
para triagem, porque quando você dorme, o que acontece? O seu senso crítico baixa. E o inconsciente é que é o turno da noite do cérebro, né? É que vai trabalhar para fazer a triagem das informações. E se você tiver uma sobrecarga de dados prejudiciais sem um sistema de um antivírus, vamos dizer assim, o que acontece? Os vírus dessas pessoas invadem o seu sistema operacional, fazendo com que você somatize os sentimentos deles. Aí você deita, dorme super bem e acorda péssima. O que aconteceu, afinal de contas? Essa captação de informação que vem de fora afeta o seu sistema operacional interno, se você não tiver um sistema de segurança, que é o antivírus. Porque a hora que você dorme, o seu senso crítico baixa e a sua capacidade operacional de resistir ao mal-estar coletivo fica comprometida e você fica vulnerável. Então, as peças dos yantras têm essa função de ser um scanner. Quando você chega em casa, quando você entra na casa, se as máquinas estão no funcionamento normal, e mantê-las funcionando é uma coisa relativamente simples, difícil é. A parte mais difícil é encontrar um técnico que conheça o funcionamento das máquinas e possa operá-las ou instalá-las no seu ambiente. Mas a manutenção delas é feita de maneira super simples, pelo próprio habitante da casa, que a gente dá todas as orientações, né? Mas então, quando você entra na sua casa, quando você vem da sua casa, você fez simbiose com centenas de pessoas. E esses dados de flutuação quântica que entram no campo que é a rede neural, fica flutuando ao redor de você, exatamente como uma cidade como São Paulo, por exemplo, a sensação que dá é que está sempre nublada. Mas não é. É porque está cheio de poeira cobrindo o Sol, que não consegue vencer as partículas e entrar e chegar até as pessoas. Então está sempre nublada, a sensação de nublagem constante. Né? Então, veja bem, quando você faz essa simbiose com toda essa gama de pessoas e campos neurais com qual você, né, se depara, o seu campo mórfico, sua rede neural, ela fica repleta de pequenas flutuações quânticas de informação querendo entrar. E quando o seu crítico baixa, elas descem e se alojam em algum lugar. E se você não tiver, por exemplo, né, numa casa, por exemplo, que tem muita poeira, se você não tiver um exaustor para mandar essa poeira para fora, ela vai ter que se alojar em algum lugar. Assim também são as flutuações quânticas de emergência, que é o que nós chamamos de informação. São os sentimentos das pessoas, a extensão neural delas. E essas máquinas, os yantras, têm essa função. Quando você entra na casa, ele já é tipo uma casa inteligente, que olha para você e fala, nossa, estou vendo que o seu batimento cardíaco não está bom. Aconteceu alguma coisa no seu trabalho, você precisa tomar um suco de limão bem forte para calibrar o pH do seu sangue, porque dá para ver aqui que está baixando, não está alcalinizado. Isso pode assim, favorecer para o surgimento de bactérias, e isso pode eventualmente eclodir numa doença. Então, calibre o seu pH. Tome tal vitamina, ou tome água com limão, alguma coisa assim. Casas inteligentes, né? Tem pessoas que têm casas inteligentes que, quando a pessoa entra na casa, já faz um check-up diário. Carros inteligentes, por exemplo, faz um check-up do ritmo de batimento cardíaco e do funcionamento cerebral. Se a pessoa tiver um AVC ou uma parada cardíaca, o carro estaciona sozinho. Não tem mais acidentes. Na Europa tem muitos carros assim já. Isso é inteligente. Agora, já pensou se Deus fosse inteligente também? Porque ele poderia criar um sisteminha parecido, né? Então, dentre os muitos sistemas de segurança que são criados, que são oferecidos aos seres humanos, esse sistema é de qualidade excelente. Chama-se IANTAS. Tá? E
e elas requerem que um sacerdote autorizado as instale, porque elas têm comandos de ignição que somente os sacerdotes védicos conhecem. Então, agora eu vou pedir para você colocar lá, Brindavani, no texto, que eu vou ler para vocês uma explicação que eu produzi para breve entendimento. Tá bem sintetizado aí, né? Mas eu acho que vai dar para a gente concluir a minha palestra. São 20 horas e 9 minutos, mais ou menos 1 hora de palestra, né? Que é o que está previsto, não é isso? Então, aí eu vou interromper e vou abrir para quem quiser fazer pergunta, alguma coisa assim, tá? Então, vamos dar uma breve explicação do que são yantras, que eu já expliquei, agora vamos sintetizar aí. Para que servem as máquinas virtuais conhecidas como yantra? Então, tem um errinho aí, tá, pessoal? Desconsidera, tá bom? O ponto de interrogação está antes, né? Como yantras. Os yantras são semelhantes a drones místicos, né, baseados nos conhecimentos védicos do campo da matemática unificada do universo criado. Os yantras são semelhantes a rastreadores virtuais. As mandalas são conhecidas como yantras ou devas geométricos. Eles são receptores de sinais extrafísicos e são conectados à rede que ativa a glândula pineal, que faz parte do sistema neural. Todos aqueles que tiverem os mapas védicos abertos se tornam receptores de sinais extrafísicos, que são de natureza pacífica, de energia divina, e suas casas são atualizadas para se tornarem reservatórios de energia curativa e pontos védicos equivalentes a antenas receptoras. Ok? Essas divindades geométricas, yantras, são como canais que estão ligados ao oceano causal, conhecido como prana vital, que é a fonte suprema da criação, sob a forma da configuração matemática desacelerada, a que chamamos geometria. Então, a geometria é uma forma sintetizada, tangível ou tridimensional de um pacote de dados que é uma informação. A matemática, na verdade, é um transmissor de informação. A matemática é um aplicativo virtual que transporta a informação. A informação é anterior à matemática. Tá? Só que quando essa informação assume formas objetivas, visuais, as primeiras formas produzidas pela informação da matemática, é o que chama de emergência matemática, são os fractais triangulares, que é a forma geométrica de base universal. Então, a matemática assume uma forma tangível, são os fractais geométricos, nas formas triangulares. Tá? Por isso que nós temos as pirâmides. Então, na base de toda a estrutura da criação, antes, um momento, uma singularidade após a matemática, surge a geometria. Tá? Então, primeiro nós temos a informação, depois a matemática que transporta essa informação e a geometria que define o design gerado pelo efeito da matemática em movimento. Ok? Muito bem. Nesse caso, são geometrias místicas, matemática sagrada. Também a gente pode entender assim, tá? Assim, uma vez instalados os yantras, pelo processo de mantras entoados durante uma cerimônia de fogo, conhecida como Agnihotra, eles serão fixos nas posições cardeais em seu campo, em casa. Assim, o local ficará configurado para ser um princípio curativo contínuo, transcendental, se tornando, portanto, um templo sagrado. As pessoas no campo, quer sejam membros da família, amigos, vizinhos, animais ou até mesmo as plantas, ficam recebendo sutilmente, através do sistema neurológico, a energia vital que flui através da casa e que é recolhido dos primeiros raios solares em um processo equivalente à fotossíntese das plantas, porém, processado sob a matemática do campo unificado que configura o Jagat, o universo manifesto visível. Pode subir um pouquinho mais, por favor? Enquanto as pessoas dormem, principalmente, os yantras permanecem em atividade e relaxam o sistema nervoso central,
melhorando a respiração e liberando endorfina, que é um antidepressivo natural. Serotonina também. Portanto, o coração repleto de gratidão e a mente nutrida de conhecimento receba os yantras com plenitude. Lembre-se, os yantras permanecem apenas onde são recebidos com satisfação. Eles são expansões do princípio que conhecemos como o absoluto, Deus, ou a fonte criadora. Om Tat Sat, Hare Krishna. Ok? Aí tem as posições cardeais dos yantras, né? Norte, aí coloquei como uma nomenclatura, né, geral, para não gerar confusão, norte, sul, leste, oeste, mas na hora que nós instalamos, a gente coloca na posição correta, leste, norte, oeste e sul, né? Aí, quer ver, você pode ir descendo, ó, são orientações que eu dou, né, para como que a pessoa vai fazer a instalação, quando eu devo fazer a instalação à distância, tá? São todas informações técnicas, né, que não vem ao caso aqui agora, mas pode ir passando, Vrindavana, que aí vamos ver se tem alguma coisa aí que seja... aí são os yantras equivalentes, né, o yantra de Mercúrio, pode ir descendo, tá? Pode ir passando. Aí nós temos... Aí tem o mantra do yantra de Mercúrio, pode ir adiante. Nós temos Marte, pode dar sequência. Todos os yantras têm o mantra equivalente, tá? E aí vai na posição equivalente. Aí nós temos o yantra do Sol, Surya Yantra, pode dar sequência. Aí nós temos o yantra de Shani, Saturno, como ele é lindo, olha, pode dar sequência. Nós temos o yantra, esse é o Rahu Yantra. Esse yantra, ele é ele é como se fosse onde você coloca os yantras, eles vão recolher o lixo residual e vai colocar nesse recipiente aí, que é um reciclador. Esse recipiente é o que faz a reciclagem de toda a matéria residual que os demais yantras recolhem. Então é como se fosse, sabe, no prédio onde tem aquele lugar que você joga o lixo? É mais ou menos isso, tá? Esse é o yantra, o Rahu Yantra. Então ele consegue, ele é uma máquina com capacidade para recolher todo esse material residual, reciclar esse material. O que é residual? É como se fosse um intestino, tá? Ele é como se fosse um intestino. Então, aquilo que não é útil é expelido para fora do campo e aquilo que é útil é absorvido e devolvido no campo, que é o que o intestino faz, né? Ele pega os nutrientes dos alimentos e libera o material residual. É mais ou menos isso daí que esse yantra faz. Pode subir, pode descer, aliás. Esse é o símbolo do Om, que é o yantra supremo, que representa a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. Vocês podem ver que, por exemplo, a base desse símbolo é o 3. Tá? O 3 é a primeira informação racional, digamos assim, que produz infinito. Você tem as cores primárias. 2 cores primárias não produzem infinito, o 3 produz. Tá? Então, o 3 o triângulo, por exemplo, do ponto de vista bidimensional, tem 3 partes. E a primeira forma geométrica, que é o impulso matemático, é essa forma triangular. Tá? Então, o yantra do Om, do absoluto, já traz essa informação intrínseca, subliminar. Ok? Aí a explicação sobre o símbolo do Om, né? É só alguns detalhes técnicos de como pode ser colocado, mas pode subir. Da sequência dos cuidados com o yantra, aí são explicações de como fazer a manutenção das máquinas, alimentando, né, com combustível. Pode subir. São pequenos detalhes que, né? Aí nós fazemos uma relação para os habitantes da casa. Quem são os habitantes da casa? E aí nós orientamos
o tipo de cor que pode ser colocado na fronha do travesseiro, sabe, nas toalhas de banho, que tipo de alimentos, as cores dos alimentos que são favoráveis para essas pessoas que habitam a casa, tá? Pode subir. Nós temos o símbolo novamente, né? E, bom, acho que é isso, né? Por enquanto, né? Porque é isso que a gente tem, que a gente poderia apresentar aqui agora. Os demais, aí a gente precisaria, né, esmiuçar mais os detalhes. Então, basicamente é isso, pessoal. Não sei se eu consegui deixar aí para vocês uma ideia muito clara, ou pelo menos não dá, né? Claro, evidentemente, né? Mas pelo menos uma ideia geral, né? Do que significa e o propósito dessas máquinas. Elas foram criadas todas na mente do Senhor Supremo, originalmente. O Senhor Supremo, então, retransmite, na verdade, as informações, elas já são os primeiros habitantes, vamos dizer, da criação. Eles são já configurados com processadores que já vêm embutido nas suas pacotes de dados, vamos dizer assim, essas informações que vão sendo manifestas gradualmente na medida em que a criação vai se dando. Mas, originalmente, esse produto intelectual, ele surge inicialmente na mente do criador, por isso é informação. O aplicativo, que é a matemática, depende, né, dos demais aplicativos que são o elemento tempo e espaço, então a matemática só pode viajar dentro do tempo e do espaço, ela não transcende ao tempo e ao espaço, então ela, embora ela seja infinita, o tempo e o espaço é um pouco mais infinito que a matemática, é um paradoxo, né? Mas ela só pode viajar dentro do tempo e do espaço, então ela é mais lenta, a matemática, embora seja muito rápida, ela é mais lenta que o tempo e o espaço, ela só pode existir dentro do tempo e do espaço. Então, primeiro, é a mente do criador, como pacote de dados ou informação ideal, né, o que o Platão chamava de idealismo. Então, tem o ideal da criação, essa criação se manifesta, primeiramente, gerado o Mahatattva, que é o que nós chamamos de tempo e espaço. As 4 leis fundamentais que regem o universo é a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravitação universal. São secundárias, elas são substratos do aplicativo principal, que é o Mahatattva, que nós chamamos de tempo e espaço. E, então, a matemática emerge dessa formação, que é o aplicativo racional tangível, que fica à nossa disposição para a utilização e mensuração da periferia onde nós estamos atuando, que é a criação. Tá? Então, o princípio racional inicial é o valor 3. Por isso, essa informação intrínseca já está embutida no próprio, vamos dizer, assinatura digital do Criador, que é o Senhor Supremo, representado pelo símbolo do Om, que é o absoluto. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. E aí, Brindavani, se você quiser complementar, ou então se você quiser fazer alguma pergunta, se nós tivermos tempo ainda, né? Eu quero fazer uma pergunta assim para para tratar a casa, né, apartamento, que lógico que provavelmente não está dentro das regras do Vastu Shastra. Vão ser usados todos os yantras ou só o lugar que precisa ser tratado? A estrutura básica são os cardeais iniciais, os cardeais, ok? Na sequência leste, norte, oeste e sul, ou norte, sul, leste, oeste, como você desejar. Essas são base, essa entra em todas as partes. Agora, vamos supor que na casa tenha 4 pessoas, 2 crianças e 2 adultos. Cada pessoa tem seria um transistor de dados que é fundamental, que rastreia esse ator vivendo, né? Que é o que se chama de Atma Karaka, que é o indicador da alma, é o rastreador da alma, o identificador da alma. Então, quando o trabalho é completo, a gente abre o mapa
dos diferentes membros da casa para identificar qual é esse princípio fundamental. E aí nós geramos o yantra equivalente do planeta fundamental do habitante, daquela pessoa. Então, o yantra vai no quarto das crianças, coloca no quarto das crianças e no quarto do casal, ou se eles ficam em quartos separados, enfim, no escritório, onde for mais conveniente, de acordo com os pontos cardeais. Mas o yantra base é da casa e tem os yantras que são relacionados com o habitante local, os habitantes do ambiente, né, da casa. Porque do ponto de vista da matemática, as casas são irrelevantes. O que realmente conta é a coordenada geográfica e a posição em que o processador, que é o cérebro, está dentro da casa. Porém, para nossa utilização, a gente utiliza a estrutura tangível, que é a casa. Tá? Mas o que a gente observa mesmo são as coordenadas matemáticas que envolvem a construção daquele local ali, que é o que realmente os yantras querem. Eles vão rastrear esse fator aí. Entendi. Obrigada. Ok. Eu acho que a Tungavidya tem uma pergunta. Opa, sim, tenho sim. Então, quando você encontra o Atma Karaka da pessoa, né, que é predominante, digamos assim, né? Essa predominância seria a predominância em tempo por dia que essa pessoa fica na casa, ou em termos se ela é a que manda, ela é a que sustenta a casa? O que seria essa predominância? Então, nós temos o Istadeva, né, predominante, que é o regente da casa. Normalmente, a casa, quem predomina na casa é a deidade feminina. Né? Então, normalmente, é a mulher. Então, nós primeiro identificamos o Atma Karaka da mulher, porque é ela que passa mais tempo, em tese, dentro da casa. Né? Historicamente é assim. Estruturalmente também. Então, nós rastreamos primeiro e o Atma Karaka da mulher é a que predomina em tempo integral no ambiente. Então, o Istadeva, que é a divindade que predomina o Atma Karaka, é o controlador vasto do ambiente. Tá? Então, é através desse transistor que a gente vai calibrar os demais. O primeiro é o da mulher. Certo. Ah, então, e quando você diz, então, que você coloca esse yantra, por exemplo, no quarto, né? O yantra do mar. E você busca no quarto também um lugar através das coordenadas? Sim. Só que o que acontece? Como o yantra ele vai estar configurado, ele vai estar ligado ao Atma Karaka da pessoa que predomina, no caso, para onde você for, é como Wi-Fi. A rede neural, ela se espalha em toda parte. Então, ele vai ficar fazendo a sua manutenção onde você estiver. É tipo um anjinho da guarda mesmo, entendeu? Que ele vai ficar, assim, fazendo o scanner, calibrando. Então, ele já vai fazendo o trabalho prévio lá fora, para quando você chegar na casa não tenha sobrecarga. Então, ele já faz esse trabalho lá. Na pessoa que preside a casa, principalmente. Os demais não. Por isso que a mulher, a mãe, a esposa, ela é a sacerdotisa da família. Se a mulher estiver bem, calibradinha, saudável, a família toda fica bem. Se a mulher for descalibrada, é um caos geral. E só uma última dúvida, então. Então, por exemplo, para cada pessoa, no caso, cada quarto, vai ser leste ou vai ser norte, vai depender de outras coisas? De outros cálculos? Não. Os yantras bases, eles cobrem todo o perímetro da casa. Os habitantes locais têm os seus Atmakarakas individuais e os yantrinhas estão relacionados com o Atmakaraka. E todos esses yantrinhas estão ligados, seria no caso a nave-mãe, que seria o Atmakaraka da divindade que predomina a casa, que é a mãe. Então, esses outros cidadãos, né, desse reino, que tem uma imperatriz, depende do bom humor e do bem-estar espiritual da imperatriz para que os súditos fiquem satisfeitos e prósperos. Se a imperatriz
a rainha do palácio estiver mal-humorada, por exemplo, então os outros yantras precisam recalibrar o impacto que isso gera. O ideal é a mamãe estar sóbria, satisfeita, realizada, mentalmente saudável e paciente o suficiente para não gerar efeito de implosão no reino. Os Muito yantras legal. ajudam para isso. Tá certo. Ok. Muito obrigada. Ok. Obrigado pela pergunta. Imagina. A Maria Inês tem uma pergunta, né? Seria possível usar o yantra do Om como um neutralizador geral de energias ou um Sim, sim, realizador geral, se você não tem os outros? sim. Mas assim, ele tem uma função. O ON, sim, pode ser utilizado assim, dessa maneira, tá? Agora, por exemplo, né, você tem aí, vamos colocar assim, vamos dizer que você tem, tá, um professor, um cientista, tá? Um cientista. Ele é um cientista e ele tal. Então, ele é convocado para dirigir uma escola. Ele vai ser diretor de uma escola. Alunos, ciclo básico, até. Okay? Ele é um cientista, ele é formado, ele é cientista. Então, ele lá, como diretor-geral da escola, ele vai lidar com a criança, ele vai lidar com a mãe da criança, ele vai lidar de modo geral. Mas se ele for colocado em contato com cientistas, a capacidade dele aumenta bastante. Se ele for tirado da direção da escola e colocado num laboratório com outros cientistas à disposição para uma eventual pesquisa, aí é onde ele vai funcionar bem. Entendeu? É porque uma coisa boa pode melhorar dependendo das condições ambientais. E os demais yantras, eles completam o quebra-cabeça de maneira... Porque o Senhor Supremo, ele não trabalha sozinho, jamais. Ele sempre trabalha em equipe. Embora ele seja autossuficiente, ele sempre trabalha em equipe. Uhum. Legal, muito obrigada. Okay. Obrigada pelos ensinamentos todos, bastante interessantes. Obrigado pela pergunta. Pode perguntar. Não, para saber que você disse que vocês têm um grupo, né? Que vocês, fora, é um grupo só de astrologia, como que é? Nós temos um curso de astrologia inicial e nós temos um curso de astrologia avançada. Para já alguns que têm uma certa experiência com os conhecimentos védicos. Então, nós temos 2 cursos em andamento de astrologia. Nós também temos curso de mantras, nós temos... eu sou astrólogo védico, dou consultoria, faço mapas. Nós temos alguns cursos de metafísica, que é a síntese da Bhagavad Gita. Nós temos a metafísica do ser e o tratado do Teorema dos Sonhos, que são cursos onde nós ensinamos as pessoas a como racionalizar a mente do Criador e como interagir com a criação de maneira racional, sem perder a substância espiritual. Então, nós fazemos isso daí. E os nossos cursos são todos gratuitos. No sistema védico, quando o aluno evolui a ponto de entender a importância que os conhecimentos têm, então eles fazem dakshinas voluntários para, assim, como reciprocidade de gratidão e compreensão do valor que os conhecimentos têm. Então, a princípio, todos os cursos são gratuitos e, na medida em que você vai entendendo o valor que eles têm, estão aceitos os dakshinas. É o sistema védico, né? Certo, mas esses encontros, digamos assim, é o mesmo que eu estou perguntando, que vocês estão vendo o mapa astrológico das pessoas, digamos assim, um dos outros? Você vendo, é isso? Não, não. Isso é feito dentro do curso de astrologia.
né? Nós temos um curso de introdução à tá. astrologia védica, e aí os alunos que fazem parte do curso de introdução, eventualmente, caso queiram, pode submeter o mapa a uma avaliação, aparentemente, a princípio, uma avaliação mais simples, mas se a pessoa quiser uma avaliação mais completa, ela pode contratar o serviço do astrólogo, ou então, eventualmente, ela pode oferecer o mapa voluntariamente para ser analisado, objeto de estudo, na sala mais avançada. É como nas universidades, né? Em que os mestrados, os alunos formandos, já atendem na rede pública como parte do processo do estágio. Ah, tá. É porque eu acho que a Devi me comentou hoje, lá em Nova Gokula, que vocês tinham um esquema assim, que cada semana você via a casa, enfim, e você analisava, acho que você Sim, analisava. Isso é isso. dentro do curso. Isso é dentro do curso, é para os alunos que fazem o Ah, curso. então essas pessoas estão fazendo curso de astrologia, que Elas estão fazendo o curso de introdução à astrologia védica. Já dá é um é o curso início. de formação para astrólogos, digamos assim. Essa é a base, né? Assim, essa é a base inicial, e na medida em que o aluno tem fôlego, né, e predisposição, os conhecimentos védicos, eles são bastante complexos, e a nossa SEVA, né, que é a Sociedade de Estudos Védicos Avançados, vai, então, levar em consideração o resultado final da formação de um astrólogo, que é um libertador dos demais. Então, a partir da introdução, começa a ficar um pouquinho mais exigente a resiliência intelectual. Então, muitos alunos não conseguem acompanhar, né, assim, a pressão da, da pesquisa em si, e acabam optando por não continuar. Mas a primeira etapa é a introdução, né, que é a chegada, para que o aluno sinta o combustível que ele tem para ir adiante com o projeto, né? Então, quer dizer que esses grupos, a princípio, fora esse curso, né? Os outros grupos, a gente poderia entrar, a princípio, assim, para conhecer e depois ver se Com vai seguir? certeza, com certeza. Nós temos um programa diário chamado Sadhana. É um programa, ele faz parte do processo dos tratamentos do mapa, inclusive, por exemplo, se você, mesmo que não tenha feito análise do seu mapa, observar o Sadhana, ele corrige o mapa, ele corrige as más formações dos planetas em conflitos, e os yogas, né, as debilitações, então ele vai corrigindo. O sadhana, principalmente se a pessoa faz um ciclo do Sol, que são 12 meses, de maneira regular, pelo menos 2 dias, acordando pelas manhãs, ao nascer do Sol, e observando pranayamas e mantras. Nós temos a nossa sala de mantras, né? E a sala de mantras envolve pranayamas, mantras akáshicos, que são mantras que estimulam a glândula pineal e o sistema neural a interagir com os conhecimentos védicos. Nós fazemos uma volta, né, do Mahamantra para despertar substância de bhakti, de ternura no coração. E nós temos também o que nós chamamos de gotas védicas, que são 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos de dissertação sobre os conhecimentos védicos. Atualmente nós estamos explorando a escritura, que é o Srimad Bhagavatam, e as pessoas interagem com isso daí. Nós já fizemos o percurso da Bhagavad Gita, e agora nós já entramos no Srimad Bhagavatam, e diariamente tem os Gotas Védicas, é gravado, nós temos um canal no YouTube, e tudo isso é gratuito. Tá? A gente não... né, eventualmente a gente faz alguns eventos para motivar as pessoas a fazerem caridades, porque isso é benevolente, até para o processo da assimilação dos conhecimentos, mas todos os cursos, o único curso que é pago é o curso de Astrologia Védica, que é o nosso trabalho, né? Mas os demais cursos, todos eles são gratuitos, à disposição. Nós somos uma sociedade não lucrativa, filantrópica, para expandir e tornar os conhecimentos védicos acessível ao público interessado, né? Dentro do nosso sadhana, que acontece 3 vezes por dia, das 5 às 6 da manhã,
das 6 às 7h15 e às 7 da noite às 8 horas da noite, diariamente de segunda a sábado, todos os dias. Então, a pessoa tem o link e pode entrar nessas salas, em qualquer um desses horários, e acompanhar o processo do sadhana para calibrar o sistema neural, os chakras, nós fazemos os alinhamentos dos chakras, e tudo isso é feito como um remédio para que, principalmente as mamães, né, se acalmem para cuidar dos seus filhinhos e maridinhos, porque nós precisamos delas bem, para que o mundo fique bem. Então, nosso sadhana é principalmente voltado para o cuidado emocional das mulheres e das mães. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Ok? Hare Krishna. Hare Krishna. Muito bem, então, Vrindavani. E agora, o que nós fazemos? Que Alguém ainda pergunta? tem perguntas? Esse é a despedida. Então, vamos tirar uma foto coletiva? Vamos. Eu tiro aqui a foto, então. Porque eu acho que... Nós podemos sugerir que vocês abram as suas câmeras para que vocês apareçam nas fotos, para a gente registrar esse momento auspicioso. Então, pronto, está todo mundo presente. Vamos lá. 1, 2, 3. Hare Krishna. Hare Krishna. Ok? Pronto. Conseguimos uma foto? Conseguimos. Havemos foto. Depois eu boto lá no grupo. Ok, gente? Então, olha, deixa eu falar uma coisa assim, aproveitar aqui. Vou fazer um convite especial para vocês. Eu estou preparando. Vocês não vão acreditar. Olha, é uma coisa simplesmente incrível. Aqui, nós estamos aqui na cidade que é conhecida como Pindamonhangaba, tá? Nós vivemos no quintal da nossa Mãe Divina, nossa querida Nossa Senhora Aparecida, aqui do lado. Aqui, fica a 15 minutos de carro. Daqui onde eu estou sentado, se a gente pegar um carro e for 20 minutinhos de carro, a gente chega no Santuário de Aparecida, a partir daqui, tá onde eu estou. O Rio Paraíba, que é um rio sagrado, que foi onde a divindade apareceu, fica a 500 metros daqui de onde eu estou sentado. Esse lugar é meio mágico. Olha, aqui nessa cidade foi criada por uma vovó professorinha a música mais cantada no planeta Terra nos últimos 2000 anos. Vocês acreditam que é possível isso? Que música que vocês imaginam que é a música mais cantada, a canção mais cantada no planeta Terra inteiro, foi criada aqui nessa cidade, e cada vez que você canta aí na sua casa, cai um dinheirinho na conta da família. Parabéns para você. Os descendentes. Hã? Parabéns para você. Oh, parabéns para você, Úrsula. Quem foi que falou? Lúcia. Hã? Lúcia. Lúcia? Uhum. Quem é Lúcia? Aparece aí, Lúcia. Dá um ar da sua graça. Aparecendo Como aqui, que você sabia? eu estou com câmera aberta. Cadê? Peraí, Lúcia. Lá em cima. Mas Não é tá dando porque para ver só seu está rosto, Lúcia. aparecendo a sua cabeça aqui em Só cima. tá O seu aparecendo rosto não o está seu óculos. aparecendo. Abaixa um como é que pouquinho eu sua faço para câmera, só para a aumentar? gente ver seu rosto. Eu não consegui aumentar. Deixa eu ver. Não, tá bom. Deixa assim, então. Ó, então, Lúcia, parabéns para você. Você obrigada. ganhou o prêmio Nobel. Parabéns. Olha só, essa musiquinha, essa cançãozinha, parabéns para você, nessa data, ela foi criada aqui em Pindamonhangaba. Umas moças americanas copiaram, fizeram Happy Birthday to You, que é muito, em francês tem, em todo lugar tem.
E durante muitos anos a família daqui ficou ganhando royalties dos americanos por causa dessa canção. Em 2016 entrou no patrimônio domínio público. Aqui no Brasil ainda não é domínio público, só vai entrar como domínio público em 2069. Até lá, a família continua ganhando royalties de cada vez que tal. E a descendente direta da criadora dessa canção é minha aluna. Eu estou tratando o mapinha dela e ela reside aqui no nosso espaço com a filhinha dela e o menino dela. E nós vamos preparar uma palestra contando essa história incrível que espalha a felicidade ao redor do mundo inteiro e foi criada aqui no quintal de Nossa Senhora Aparecida. Olha só que incrível. Quem sabia disso? Interessante É isso. maravilhoso saber das coisas, né? Como é bom ser nerd. Interessantíssimo. Em Então a que gente ano? vai. Hã? Desculpa, em que ano foi isso, Prabhu? Olha, eu ainda vou fazer a pesquisa completinha de todos os detalhes, tá? Mas ela faleceu recentemente, a autora, e a história é incrível, a história de como que foi, é simplesmente incrível. E a senhora era a dona Beth Homem de Melo. Não consegui me A localizar. minha aluna chama-se Renata Homem de Melo, que é neta, né, da família. E eu vou trazer a neta para mostrar, vamos entrevistar, tem videozinhos de entrevista dos descendentes da família, a gente vai fazer uma palestra bem legal. E a Brindavani já tem, né, o cadastro, a matrícula de todas vocês, então os convites para assistir a palestra vai ser emitido para vocês também, tá bom? Muito bem, Prabhu. Obrigada. Ok? Tá bom. Tudo certo. Ótima. A Lúcia palestra. apareceu aí agora. Sim, Prabhu, Apareceu. eu estava virada aqui. Como que você sabia, Lúcia? Você foi intuitiva? Foi? O que foi Não, que eu viu? fui porque você falou que era universal, música universal para então. Deve ser parabéns a você. Mas Por por que isso, você então, intuiu? Por que você chegou a essa conclusão? Deve ser o parabéns para você. porque é uma música assim universal, né? Todo lugar tem esse. Mas não é tão simples assim, não, viu? Ela tem Mas um radarzinho dela, é bem danadinho. ela é Não é à daqui de toa que Feira ela é de Lúcia, né? Santana, ela é Vindo da luz. Luz. professora, Prabhu. Ela é Hã? professora, ela é professora. Ah, É minha então amiga, só pode ser inteligente, tá bom? faz todo sentido. Concordo com você. Lúcia, aquela que veio da luz. Parabéns. Da Você luz, está iluminada, viu? Você está com uma Tá ótimo, intuição, foi ó. ótima. Foi ótimo sua explicação, amei. Eu também. Muito Eu também obrigada. gostei muito de ter falado com vocês aqui, tá? Gente, vamos fazer o seguinte: a sorte foi lançada, a semente está plantada, vamos cultivá-la para germiná-la. Tenham todas vocês uma excelente noite, um sono maravilhoso, tá? E aquelas que tiverem sonhos essa noite, pode relatar para a Brindavani, ou então ela passa o meu contato e eu farei a interpretação do sonho que vocês tiverem hoje à noite, caso tenham, tá bem? Então eu vou cantar. Já está chegando a hora de ir. Vim aqui me despedir e dizer: em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você. Só me resta agora dizer adeus e o meu caminho seguir. O meu coração aqui vou deixar. Não ligue se acaso eu chorar, mas agora, adeus, tchau. Tchau. Por essa vocês não esperavam, né? Essa é bônus, extra, viu? Tchau. Tá bem, tchau, tchau para Tchau, todas. tchau, Prabhu. Um abraço. Tchau, Ok, Vindra. tchau, tchau. Ô, Devananda, depois eu quero aí a foto desse primeiro que apareceu aí, verde e amarelo, tá bom? Ok, ok. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Boa querida. noite, Tchau, Vindralva. Tchau, gente. Até breve. se Deus quiser. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, Boa gratidão. noite. Obrigada. Tchau, Vânia, querida, Tchau, Thelma e todo meninas. mundo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.